alagado, que está chovendo, você não tem um freio ABS, né? Você está andando num chevetinho, caindo aos pedaços, né? Ou um Fusqueta, né? Ou um Corcel 73, você não tem condição de frear. Mas você assume, você na sua mente, você até faz aquela representação, você até faz a previsão do resultado como possível, mas o que acontece, ainda assim se decide pela continuidade de sua conduta. Mas ainda assim você continua acelerando, né? Teoria da representação. E a teoria da probabilidade, se o agente considerava provável a produção do resultado, estaremos diante do dolo eventual, lógico. Essa teoria trabalha com dados estatísticos do comportamento do sujeito. Pra vocês terem uma ideia, nós tivemos um exemplo de aplicação da teoria da probabilidade na nossa BR aqui. Na nossa BR foi feito um estudo que se constatou que os acidentes estavam acontecendo por conta do excesso de velocidade e pela proximidade com um grande número de pedestres, né, que atravessavam a BR. Chegou-se à conclusão, então, que o melhor resultado seria diminuir a velocidade dos veículos. O que fizeram? Colocaram as lombadas eletrônicas. As lombadas eletrônicas tiveram como objetivo diminuir a velocidade, porque com a diminuição da velocidade, nós também diminuímos a probabilidade dos acidentes. Então, teoria da probabilidade. Se o agente considerava possível a produção do resultado, ou seja, ele fez um cálculo de probabilidade na cabecinha dele, né? Já é possível que vai acontecer. Ocorreria a imprudência consciente com a representação, porque ele está agindo de uma certa forma com imprudência ao prever a possibilidade do resultado, mas continuar ainda assim na sua empreitada criminosa. Espécies de dolo. Eu tenho o dolo normativo, que é o dolo da teoria clássica, que integra a culpabilidade e não o fato típico. Cuidado com isso, tá? E dolo normativo, para essa vertente, o dolo integraria a culpabilidade, não o fato típico, tá? Não é o que nós aceitamos aqui. E tem como requisitos a consciência, nós já vimos, consciência, a vontade, o assentimento e a consciência da ilicitude da conduta. Ele sabe que o que ele está praticando é contra a lei. O que nós aceitamos é o dolo natural, que é o dolo da teoria finalista da ação do Hans Wessel. O Hans Wessel disse que toda ação tem uma finalidade. E o dolo aqui, ele integra o fato típico e não a culpabilidade. Essa é a teoria pela qual nos filiamos. É por isso que vocês estão vendo o dolo no fato típico. Nós não estamos falando de tipo penal, não estamos falando de fato típico, não estamos falando de tipicidade, estamos vendo o dolo aqui, porque a gente entende que o dolo, na verdade, ele integra o fato típico e não a culpabilidade. Tem como requisitos a consciência e a vontade de produzir um resultado antinormativo. Consciência do fato, vontade de produzir o resultado, tá? Que deve ser antinormativo, ilegal. Aí eu tenho dolo direto ou determinado, que o agente quer aquele resultado, é o dolo de vontade. Então eu quero matar uma pessoa, eu vou numa loja, compro um revólver, coloco as balas, atiro e consigo o resultado, dolo direto. Preste atenção que ele tem uma classificaçãozinha de primeiro grau ao fim proposto e os meios escolhidos. Então eu usei as 4 balas, atirei as 4 balas e consegui, na minha cogitação, eu pensei matá-lo com 4 tiros e o resultado da consumação foi alcançada, os meios que eu usei. E do segundo grau, quando há o efeito colateral. Eu quero, por exemplo, matar o Wood. Eu miro no Wood, só que eu, por erro, acabo acertando na nossa oncinha popozuda, que está ali atrás. Mas
Há um resultado colateral. Uma pessoa que pratica terrorismo, ele quer jogar uma bomba para explodir um determinado cidadão, um determinado grupo de pessoas, mas ele pode matar um número indeterminado de pessoas. Então eu tenho aqui o segundo grau, que são os efeitos colaterais. Tem o dolo indireto ou indeterminado, em que o agente não quer resultado de forma determinada. O indeterminado ele se subdivide em dolo alternativo e dolo eventual. No dolo alternativo, a gente quer produzir um ou outro resultado. Ele atira ali na direção do nosso amigo Woody Allen, mas tanto faz. Se ele acertar no Woody Allen ou se acertar na nossa oncinha, não tem problema nenhum. Tanto faz, mata de qualquer forma. Já no dolo eventual, que é aquele que deflui da teoria do assentimento, o agente não quer produzir o resultado diretamente, mas ele aceita esta possibilidade de fazê-lo. Ele assume os riscos de produzir o resultado. Bom, agora vamos, para terminar nossa aula, falar do dolo geral, hipótese de erro sucessivo. Perigo. Bom, o dolo geral ocorre quando o agente, julgando ter obtido o resultado intencionado, pratica uma segunda ação com diverso propósito e só então é que efetivamente o dito resultado se produz. Olha o exemplo que é bem elucidativo. Após desferir golpes de faca na vítima, supondo-a morta, joga o seu corpo em um rio, vindo esta, na realidade, a falecer por afogamento. O agente atuou com dolo geral. Agora eu faço aqui uma pausa na nossa aula para perguntar aos senhores. Tá, professor, mas agora a pergunta é o seguinte. Ele agiu com dolo geral, beleza? Tá. Sabendo que se eu considerar apenas as facadas, sem nenhuma circunstância qualificadora do crime de homicídio, ele responderia por homicídio simples. Todavia, se eu considerar o afogamento, ele teria que responder por um homicídio qualificado, porque um homicídio qualificado, ele é qualificado se o resultado da morte deflui por um afogamento daquela pessoa. O que vocês acham? Ele responderia pelo resultado que ele queria, porque ele esfaqueou a vítima, pensou que a vítima tinha morrido, na verdade ele jogou o corpo da vítima no rio para ocultar o cadáver, quando na verdade a vítima ainda estava viva e ao cair no rio veio a morrer por afogamento. Ele responderia por homicídio simples, pela facada, ou a gente teria que considerar o afogamento para qualificar um homicídio? Considerar o afogamento. O senhor acha que considerava o afogamento? Quem acha que não considera o afogamento? Pessoal, aqui não acha nada aqui? O senhor, com o boné do Nelson Ned, diga lá. Não? Acho que você considera, assim, o afogamento. Faz parte do ato. Ele vai se enquadrar na gravação? Não, pode perguntar à vontade. No dolo geral, não vai? Oi? Ele vai se enquadrar no dolo geral, não vai? Quem falou? Vai se enquadrar no dolo geral. Muito bem. Alguém mais para externar a sua opinião? Senhora, lá na TF, não acontece muito isso? O cara atira, pensa que o cara está morto, joga lá no igarapé do burrinho e o cara morre afogado, por exemplo. Não, tranquilo, não acontece. Bom, gente, ele aplica-se o dolo geral. Ou seja, ele vai responder. Você poderia contra-argumentar, ninguém falou, professor, mas ele não queria matar o cara afogado. Mas aí há um dolo geral, em que ele vai responder pela conduta dele como um todo. Isso é que é o dolo geral. É responder pela conduta dele como um todo, né? Então, por exemplo...
quando eu falo em dolo geral, na prova pode vir. O que é dolo geral, que também é chamado de erro sucessivo, ou erro sobre o nexo causal, ou aberratio causae. Olha só quantos nomes tem. Dolo geral, erro sucessivo, ou erro sobre o nexo causal. Por que erro sobre o nexo causal? Que ele pensa que o que matou a pessoa foi a facada, mas quando na verdade o resultado defluiu do afogamento. Então há um erro sobre o nexo causal. A conduta dele está ligada ao nexo causal com o resultado, mas não foi a facada que matou, foi o afogamento. Então veja que isso é o erro, o dolo geral, né? Que a gente chama de aberratio causa. Diga, Valente. No caso aí, Fale alto, que eu estou surdo hoje. Ei, fale alto. Nesse caso aí, a pena dele vai ser aumentada, muda em que o processo? A pena, na verdade, vai se levar em consideração que a vítima morreu afogada. Certo. E o afogamento vai qualificar o crime de homicídio. Sim, mas eu digo uma coisa, de qualquer forma a vítima morreu. Entendeu? A vítima morreu. Então, assim, a nível de se morreu pela facada ou se morreu pelo afogamento, a penalidade dele vai ser aumentada, diminuída? Tem alguma diferença? Sim, porque se fosse simplesmente pela facada, seria um homicídio simples. E como foi pelo afogamento, ele vai responder por homicídio qualificado. Tem diferença, sim, tem. Mas vai concorrer com 2 crimes. Não é 2 crimes, gente. Ele não matou 2 vezes a pessoa. Ele matou só uma vez, só que ele pensou que matou pela facada, e na verdade a vítima morreu em virtude do afogamento. Então, no aberratio causae, ocorre quando o agente, na suposição de já ter consumado o crime, pratica o que imagina ser um mero fato posterior, sem consequência, e nesse instante é que ele atinge o resultado. Por exemplo, a gente pensa que a vítima está morta e desfere então a facada derradeira, né? O cara, por exemplo, dá o tiro no cidadão e desfalece. Pensa que o cidadão já está morto, coloca o cidadão num caixão, enterra, e é dentro do caixão que ele morre por asfixia. Aí seria uma espécie, um exemplo de aberratio causae. Nessa situação, não interessa. Ele deu o tiro no cara, colocou dentro do caixão, dolo geral, ele vai responder também pela asfixia, tá bom? Bom, na próxima aula vamos falar de tipo penal parte 3. Pergunto, alguma dúvida? Alguma pergunta?